E o propósito de Deus nessa manhã, o propósito de Deus nesse dia, com essa mensagem, é te chamar a atenção à reflexão que você não precisa ser o que te feriu, você tem que ser a transformação daquilo que te feriu. Ou seja, você tem que ser sal e luz do mundo, que significa que independentemente do que as pessoas te fazerem, independentemente do mal que as pessoas fizerem contra a tua vida, você tem que se lembrar que você é sal e luz do mundo, você tem Jesus. Bem, primeiramente eu quero me apresentar para quem não me conhece. Job Mutianza Filho é meu nome, mais conhecido por Job Zez. Bem, é minha primeira vez a fazer isso. Para quem me conhece, normalmente as pessoas me conhecem, têm me visto mais como artista, como rapper. Mas desta feita, eu vou trazer para vocês hoje o outro lado, ou seja, a manifestação daquilo que Deus tem falado para mim, tem apresentado para mim, e que estas coisas estão totalmente linkadas às situações que temos vivido, a nossa experiência de vida, e acima de tudo, serviu de base para aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. E desta feita, eu quero convidar a todos vocês a abrirem o livro de Mateus, capítulo 5. Vamos aprender um pouquinho sobre o Sermão do Monte, ou seja, vamos saber o que Jesus quer para nós hoje em dia, diante das circunstâncias que nós enfrentamos, diante dos problemas que enfrentamos, diante dos processos da vida. O que Jesus quer para nós hoje em dia? Vamos ler os versículos 13, 14, 15 e 16. E diz assim a palavra do Senhor: Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz para todos que estão em casa. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra do Senhor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede nesse dia. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede por estar aqui para mais uma vez aprendermos sobre a Tua Palavra, aprendemos sobre aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Então, desta feita, a minha oração nesse momento é que o Senhor venha me usar como um vaso, venha me usar como um instrumento para que eu possa ser aquele que irá transmitir a sua palavra para o seu povo, de maneira que eu não traga uma heresia, mas de maneira que eu possa trazer uma palavra que confronta, que transforma, que edifica e transforma a vida para a honra e glória do teu maravilhoso nome. Desta feita, seja feita a tua vontade nesse lugar, seja feito o teu querer em nossas vidas, de hoje até o dia que o Senhor nos veio buscar, no nome poderoso de Jesus. Amém. Podem tomar os seus assentos, por gentileza. A mensagem que eu trago para vocês foi baseada, como disse a princípio, foi baseada em tudo aquilo que eu passei, ou seja, as experiências que eu tive e as lições que eu fui aprendendo com a ajuda do Espírito Santo, que interviu na minha vida em vários momentos. Inclusive, essas coisas fizeram-me escrever 2 livros onde eu retrato mais a fundo as coisas que eu irei falar aqui. Ou seja, todos os sermões ou todas as pregações que eu irei ensinar hoje, por enquanto, ou seja, este será o ponto de partida daquilo que Deus mostrou para mim e que começa com os livros que eu escrevi. E desta feita, uma das lições que eu ensino nos livros, é a questão de entender o outro lado da moeda, ou seja, os processos da vida, o que
o que cada circunstância, cada dor da vida quer dizer para cada um de nós. E com isso eu trago o tema para essa mensagem, o tema preparado para a mensagem de hoje é Fui ferido. E temos como base o livro de Mateus, capítulo 5, os seus versículos 13 até o verso 16, que tudo basicamente se resume a nós sermos sal e luz desse mundo. E desta feita vamos aprender alguns conceitos básicos. O que é o sal? O sal do hebreu significa, para os hebreus, é um elemento purificador e em outras traduções é conhecido como incrementador, o intensificador, a expressão de algo que é verdadeiro. E o que é a palavra luz? Luz provém do hebraico ner ou nir, que significa lâmpada ou instrumento usado para iluminar a casa. Em outras traduções, dizem que luz significa o descoberto, ou seja, o dia, a verdade, o entendimento, o conhecimento, a revelação. Em palavras mais simples, significa apresentar tudo sem máculas, sem interrupção, ou seja, a verdade que liberta. Significa que a luz é matar a ignorância, porque a ignorância, de acordo com o hebreu, significa trevas. E as trevas têm uma curta conexão com a mentira. Por isso é que Satanás é o pai da mentira, porque Satanás ele age na ignorância do ser humano. Mas Deus age na verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. E tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, significa que automaticamente nós temos a luz do mundo. E dessa feita, esse é o chamado do Sermão do Monte para nós. Ou seja, é Jesus a falar para nós que nós precisamos ser luz e sal da terra. O que significa fui ferido? Fui ferido significa que independentemente do que eu passar nessa vida, eu sei onde é minha posição. Ser luz do mundo significa que você tem que entender que cada circunstância na vida, ou cada problema que nós enfrentamos na vida, tem o propósito de nos fazer crescer ou nos levar ao próximo nível. Eu particularmente aprendi isso por experiência própria e eu tenho visto isso a se intensificar cada vez mais e mais na minha vida. Isso tem me ensinado, tem feito com que os meus olhos, a minha mente e a minha maneira de pensar se torne mais abrangente. E a cada dia que passa eu sinto que eu preciso cada vez mais da presença do Santo Espírito. Preciso cada vez mais de estar próximo do Espírito Santo e dos hábitos que fazem com que eu transmita uma luz para que o mundo veja que Cristo, que Deus vive em mim. Porque esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Que nós sejamos sal e luz do mundo. O que significa? Significa que todo ser humano que não sabe a verdade, que não tem a verdade, que não vive debaixo da verdade, que não tem hábitos que nos mostram que nós somos luz, automaticamente nós estamos na escuridão. Por isso é que eu disse na minha introdução que a palavra luz significa o descoberto, ou seja, o dia. A verdade e as trevas é o oposto disso, é a mentira, é a ignorância. O que significa que todo nosso estilo de vida tem que espelhar luz. E como espelhar luz? Nós espelhamos luz, nós nos tornamos sal da terra quando nós somos exemplo daquilo que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Ou seja, quando nós somos exemplos dos frutos do Espírito Santo, porque os frutos do Espírito Santo são manifestados na luz, os frutos do mal, os frutos as obras da carne, normalmente a tendência é nós manifestarmos isso na escuridão, ou seja, de maneira que ninguém saiba, mas saiba que nada que se faz no oculto está encoberto para o nosso Deus. Isso nos leva a refletir a respeito de como nós temos agido nos dias de hoje. Como tem sido, quais têm sido os nossos hábitos. Isso deixa dar para vocês uma pequena curiosidade que eu coloquei, que eu aprendi e coloquei nos livros que eu escrevi, que é a subdivisão da essência humana. Você sabia que nós somos divididos em 3 setes? O que isso significa? Nós temos 3 partes que se subdividem em 7. O que significa que nós temos os nossos corpos, temos a nossa estrutura física, tudo aquilo que nós podemos tocar e sentir através dos nossos órgãos de sentidos. Temos o lado emocional, que é expressado através daquilo que nós sentimos, através das dores que sentimos. E temos o lado espiritual,
que isso é alimentado através do ouvir e ouvir a palavra de Deus, também é alimentado pela nossa maneira de viver e também pode ser distorcido pela nossa maneira de ver, isso em todos os campos. O que significa que nós vivemos para o espírito, vivemos para a mente, sentimentos e vontades. O que significa que automaticamente, se nós soubermos disso, nós vamos saber sempre onde é o nosso lugar. E sempre que nós sabemos isso, automaticamente nós vamos saber que as nossas lutas serão sempre direcionadas para cada uma dessas áreas, o que significa que quanto menos ignorância nós tivermos a respeito dessas coisas, melhor para as nossas vidas. E como nós podemos aplicar isso nos dias de hoje? Eu começo por dizer que a sua preparação, ou seja, os processos que você teve, as circunstâncias que nós passamos dias antes, até nós chegarmos no dia de hoje, vão definir como é que nós vamos reagir às circunstâncias que nós enfrentamos. Por isso é que há um chamado para a renovação na mente. Paulo nos exorta para nós renovarmos a nossa mente através da nossa maneira de pensar, buscando diariamente os frutos do Espírito Santo para que nós possamos ser sal e luz da terra. Isso nos leva à reflexão que se nós quisermos preservar o nosso sal e cuidar da nossa luz, nós precisamos aprender a ser sábios, fortes e corajosos. E onde nós podemos retirar essas coisas? Através do Espírito Santo, através de meditar a palavra de Deus, através de conhecer a ciência, através de saber tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos ter luz sobre tudo aquilo que nos envolve e nos faz ser próspero, ou seja, nós precisamos de uma direção para nós seguirmos na nossa vida. Essa direção é definida pela maneira de como nós alimentamos o nosso eu. Nós nos tornamos pessoas sábias quando nós somos pessoas que têm o hábito de ler, aprender e aplicar. Por isso é que a palavra diz que a fé sem obra é morta. Por isso é que você tem que todos os dias aprender e procurar aplicar tudo aquilo que você aprende. Por isso é que nós devemos parar de estudar coisas que nós soubemos que não tem nenhuma aplicação prática no nosso dia a dia. Porque a sabedoria vem da maneira de fazer, vem da prática do fazer. Ou seja, quanto mais nós fazemos, quanto mais nós aplicamos aquilo que nós aprendemos, mais expert nós nos tornamos nas coisas que nós fazemos. E desta feita, isso vai nos dar coragem, vai nos dar certeza, vai nos dar firmeza. À medida que nós ganhamos firmeza, nós nos tornamos fortes e corajosos. Isso nos leva a pensar, a refletir de maneira mais profunda acerca do tema. Fui ferido. O que é que isso significa? Fui ferido significa que desde o dia que nós nascemos, desde o dia que nós começamos a nos desenvolver, muitas coisas irão se levantar contra nossas vidas e ao mesmo tempo essas coisas não vêm com o objetivo de nos maltratar ou de nos tirar porque pelo simples fato de nós sermos o que tem-se dito, somos pecadores. Nós nascemos na terra, sim, mas desde o momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, automaticamente nós assumimos outra posição. Nós assumimos outra condição e nessa condição nós temos a oportunidade de nos tornarmos santos por causa daquele que habita em nós. E para nós permanecermos santos, nós devemos ter atitudes de pessoas santas, de pessoas que preservam o sal, pessoas que sabem cuidar da luz. Porque as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos na vida vêm para nos fortificar, para nos fazer crescer. Por exemplo, se o teu pai, por exemplo, vou falar algo que eu vivi. Houve uma altura que, à medida que eu crescia, por causa de certas coisas que eu via do meu pai, isso fazia com que eu alimentasse um desejo de solidão. Ou seja, houve uma época que eu me sentia sozinho, principalmente por ter perdido minha mãe muito cedo. Eu perdi minha mãe praticamente com 5 anos. E à medida que eu fui crescendo, há coisas na vida, há certos momentos que eu precisava de um apoio de um pai, do abraço de um pai, mas infelizmente eu estava sozinho. Isso muitas das vezes fazia eu me sentir sozinho no mundo, mesmo às vezes estar rodeado de amigos, mesmo às vezes estar rodeado por pessoas, porque à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo que cada circunstância que eu enfrentei, cada comportamento que o meu pai apresentava com respeito a mim, tudo aquilo que eu não recebi do meu pai significa que ele não aprendeu do pai dele. Ou se calhar, para além dele não aprender do pai dele, ele não procurou aprender ou nunca chegou a informação do que ele tem que fazer diferente. E aqui está o nosso ponto-chave.
Quando você é ferido pela vida, significa que você deve se curar daquilo e fazer diferente. Porque é isso que marca, isso é que faz toda a diferença. Nós crescemos para marcar a diferença, nós somos feridos para nós fazermos diferente. E essa perspectiva é que nós precisamos ter das circunstâncias que nós enfrentamos da vida. Para quem se sente solitário, mesmo tendo pai, para quem se sente sozinho, mesmo estando acompanhado, significa que você precisa aprender que existe algo que Deus está a preparar para você. Você está a ser levantado para alguma coisa grande. E se você não entender isso, você vai cair em depressão, tal como eu caí várias vezes à medida que eu fui crescendo. E praticamente ninguém sabe. Praticamente ninguém sabe a respeito disso. Ninguém sabe que eu já entrei em depressão muitas das vezes e quase morri. Ninguém sabe que um dia desses eu fiquei sem fôlego. Fiquei 2 horas deitado num parque. Sem fôlego, praticamente eu via tudo preto, praticamente para mim tudo estava a ficar preto. Isso significa que à medida que eu fui crescendo, eu fui me fortalecendo, entendendo que à medida que eu vou crescendo, as dificuldades aumentam, à medida que as dificuldades aumentam, a minha posição deve ser entender qual é a lição que Deus quer falar para mim com cada circunstância que eu enfrento. Porque nada que acontece nas nossas vidas acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Diz a palavra que tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. Para a glória de Deus e para o nosso bem. Isso significa que cada circunstância da vida só vem simplesmente para nos fortalecer e nos ensinar que nós não precisamos ser do jeito, não precisamos ser o mal que foi feito em nós. Com isso eu quero dizer o quê? Toda pessoa que tem um bom caráter significa que é um exemplo a seguir. E toda pessoa que tem um mau caráter, que tem hábitos não saudáveis, significa que é um aviso daquilo que você não precisa ser. E muitas das vezes nós, principalmente nós jovens e adolescentes, nós temos sempre a tendência de interpretarmos isso de uma maneira muito estranha, muito oposta. Nós somos a geração do rebateu e foi. O que significa que quanto mais nós rebatemos as coisas como são, mais problemas nós vamos enfrentar. Porque é aquela frase que se diz que pessoas feridas ferem pessoas. E o propósito de Deus nessa manhã, o propósito de Deus nesse dia, com essa mensagem, é te chamar a atenção à reflexão que você não precisa ser o que te feriu. Você tem que ser a transformação daquilo que te feriu. Ou seja, você tem que ser sal e luz do mundo, que significa que independentemente do que as pessoas te fazerem, independentemente do mal que as pessoas fizerem contra a tua vida, você tem que se lembrar que você é sal e luz do mundo, você tem Jesus, você é espelho para o mundo. E essa reflexão que eu trago para nós no dia de hoje, para que nós possamos ser sal e luz desse mundo, porque no fundo a lição da dor está na perspectiva que nós temos daquilo que nós tivemos a fazer. O que significa que como você define as coisas vai definir da maneira como você encara cada circunstância ou cada ferimento que você enfrenta na tua vida. Por isso que eu disse que todo exemplo bom, por isso é que Paulo diz que tudo aquilo que é bom, que é de bom caráter, que tem algum louvor, nisso pensai, que significa que todo bom caráter que você vê em alguém, toda boa forma, toda maneira boa de lidar, de tratar as pessoas, que você recebe, para ti deve ser um espelho, um exemplo daquilo que você deve refletir. E o oposto disso, pessoas que têm comportamentos, que têm hábitos, que não espelham esse tipo de coisa, você deve se afastar. O que significa que quanto mais próximo estiveres de Deus, quanto mais próximo você se aproximar daquilo que Deus quer para a tua vida, quanto mais próximo você entender a lição de que tudo o que nós precisamos é ser sal e luz, é ser espelho, nós vamos entender que Deus quer que nós aprendamos com as dificuldades da vida, que nós não precisamos ser aquilo que nos feriu. Amém? Porque Deus sabe que a dor vai fazer você sair, vai fazer sair o que está escondido dentro de você. E esse também é um dos propósitos do porquê que nós passamos pela dor. Porque no fundo Deus sabe aquilo que está aqui dentro. E muitas das vezes nós só aprendemos quando nós sofremos. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas quanto mais dificuldades nós enfrentamos na vida, mais rápido nós notamos que nós estamos a crescer em algum ponto, alguma área da vida.
Por isso é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque tudo acontece por um propósito, de um propósito para um propósito. Nada vem do nada, nada acontece do nada.